Jeremias, capítulo 39. Semana passada, à noite, no culto vespertino, nós começamos a exposição desse sermão. No caso, eu comecei a exposição do sermão e nós começamos a ouvir esse texto ser pregado. Como eu disse para os irmãos, são 3 partes aqui. Do versículo 1 ao versículo 10, a primeira parte do sermão que já foi pregada. Do versículo 11 ao 14, a segunda parte será pregada nessa manhã. E à noite, se Deus quiser, a última parte, do versículo 15 ao versículo 18. O mesmo sermão, os 3 pontos dele aqui, sendo pregado em 3 partes, em 3 momentos distintos. Nós ouvimos na semana passada acerca do juízo do Senhor Deus, que destrói toda falsa segurança humana. Esse foi o foco do sermão, tratando principalmente da queda de Jerusalém. Na verdade, o capítulo todo fala sobre isso. E essa ênfase maior no início do capítulo, sobre a queda, como ela aconteceu. E assim, ensinando para nós como o Senhor destrói toda falsa segurança humana. Nessa manhã, eu quero que você se atente do versículo de número 11 ao 14, como eu disse, para nós vermos agora como o Senhor Deus, através do seu juízo, ele vindica a sua própria palavra. Sim, o juiz de Deus vindica a sua própria palavra. Pastor, não entendi. Deus, quando ele exerce o seu juízo, ele vinga assim a sua própria palavra. O juiz de Deus vindica a sua própria palavra. Veja aí, do versículo 11 ao versículo 14 para a leitura e em seguida a exposição desse segundo ponto. Assim diz o Senhor: Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabimag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Amém. Irmãos, depois de nós contemplarmos a queda da grande cidade de Jerusalém, a cidade do Senhor Deus, a captura do rei Zedequias e a destruição daquelas estruturas que pareciam inabaláveis, a gente poderia imaginar que o foco da narrativa permaneceria com a Babilônia, com aquele povo que o seu exército entrou ali na terra de Jerusalém. Mas de forma surpreendente, o texto ele agora muda de direção. Veja que os versículos 11 ao 14, eles parecem aqui como se fosse uma pausa em meio às ruínas. O texto vem falando da queda, da destruição, de tudo que aconteceu, e agora parece ser uma pausa aqui, ela soa como uma pausa mesmo, esse trecho aqui, em meio àquelas ruínas. Mas não perca de vista aqui o pano de fundo. A fumaça ainda sobe da cidade, os muros ainda estão derrubados, o rei ainda está acorrentado. Mas o Espírito Santo, intencionalmente, ele chama a nossa atenção, a atenção do leitor para um homem, novamente, para o profeta Jeremias. Mesmo no caos da cidade caída, Jeremias, e o texto foca isso, esse bloco aqui, ele não foi esquecido. Irmãos, por que o rei babilônico ele se preocupou com Jeremias é um mistério. Há comentaristas que apontam aqui para um possível respeito que aquele homem tinha pelos profetas. Com que base eles afirmam isso? Um dos fundamentos para poder afirmar tal coisa é a maneira como ele trata Daniel, lá, ou no caso os profetas lá no livro de Daniel. Mas talvez uma possibilidade para explicar isso daqui, para que Nabucodonosor age assim com Jeremias, é que alguns dos judeus que haviam
desertado para o lado da Babilônia tivessem contado para ele que aquele homem, Jeremias, implorava para o seu povo se render à Babilônia. Então, quando essa notícia chegou àquele rei, ele já sabia quem era o profeta e assim procurou agir com benevolência para com aquele homem. São possibilidades. O texto nos diz exatamente o porquê, por qual razão aquele homem age assim para com Jeremias. Veja que deixa claro, nos versículos 11 e 12 fala sobre isso. Ele age de forma benevolente para com Jeremias. O 12 diz: toma-o, cuida dele e não lhes faças nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Seja qual for o caso, seja qual for a razão aqui, isso acontece em última instância pela providência divina. É Deus, meus irmãos, que está aqui poupando a vida do seu profeta. E isso é algo importantíssimo no texto, porque em meio ao juízo, tudo sendo destruído, pessoas morrendo, o Senhor Deus, ele demonstra como não se esquece dos seus servos em meio ao juízo. Em meio à destruição, o Senhor continua preservando aqueles que lhe pertencem. Eu sei que é muito fácil ser ignorado neste mundo. Todos os dias as pessoas são deixadas para trás pelo ônibus. Quantas vezes talvez isso tenha acontecido com você? Tentando pegar o ônibus e o motorista nem aí para você. Aniversários são ignorados. Datas comemorativas são esquecidas. Perdem-se formulários. Uma coisa bem irritante para muitos de nós são as nossas encomendas dos correios serem extraviadas. Sim, tudo isso acontece conosco nesse mundo por causa da queda. Mas o nosso Deus, ele não vai deixar para trás, ele não vai ignorar, ele não vai esquecer, ele não vai perder ou mesmo extraviar um crente no dia do juízo. Assim como ele fez com o seu servo, com o seu profeta, Deus promete e assegura que todos aqueles que creem no seu nome, no dia do grande juízo, serão preservados. Deus garante a salvação daqueles que lhe pertencem. Observe também o contraste entre Zedequias e Jeremias, mais uma vez, como isso ilustra o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 9, 24. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E qual é o contraste aqui? Foi o que o rei fez. Tudo que o rei Zedequias tinha feito foi com o objetivo de preservar a sua vida e dos seus. Mas o que aconteceu com ele? Ele perdeu. Ele perdeu os seus, ele ficou cego e foi levado em cativeiro de forma humilhante. Jeremias, por assim dizer, ele jogou a sua vida fora por amor a Deus e ao seu reino. E o que ele obteve? Salvação. Salvação. Mas note, Deus não apenas salvou a vida de Jeremias, mas também lhe deu uma escolta real. Observe os versículos 13 e 14 novamente. Versículos 13 e 14, 14 parte A. Versículo 13. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabi Sares, Nergal-Sarezer, Rabi Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda. Ele prepara aqui tudo isso. Toda uma guarda foi providenciada para que cuidar de Jeremias. Então Deus está usando homens, primeiro o rei pagão e os seus servos agora, os seus oficiais, providencialmente, Deus usando homens ímpios para preservar a vida do profeta Jeremias. E ao mesmo tempo, veja como essa providência é maravilhosa. No versículo 14, parte B, Jeremias, ele foi recebido no cuidado dos seus amigos piedosos. Versículo 14, parte B. E o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Eu quero lembrar a você que nós já vimos quem era Gedalias. Ele era um bom homem, meus irmãos. Ele era um membro de uma das famílias mais piedosas de Jerusalém. Ele era o neto de Safã.
Lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 a 20, Safã ficou conhecido como o homem que levou o livro da lei ao rei Josias, que em seguida leu o livro da lei, e assim o povo foi convocado ao arrependimento de pecados. E este mesmo Gedalias era filho de Aicão, que defendeu a vida do profeta quando este foi acusado de blasfêmia, lá no capítulo 26. Então observe de quem descendia Gedalias: de um avô e de um pai que eram piedosos, não apenas piedosos, tementes a Deus, mas que também tinham sido usados pelo Senhor em sua providência para assim contribuir para o povo de Deus, ajudar o povo de Deus, influenciar inclusive reis. E agora Deus usa os amigos de Jeremias para salvar a vida dele, para cuidar dele. Você consegue enxergar aqui o quão Deus age de forma providencial, de maneira a não se limitar apenas a um tipo de ação aqui? Como assim, pastor? Veja, o mesmo Deus que usa homens pagãos, homens que não temem a Ele, não o conhecem, também usa homens piedosos que o conhecem, que praticam a sua palavra e que são amigos para socorrer no momento da dificuldade. O nosso Deus, meus irmãos, não está preso aos meios. Ele usa conforme lhe apraz. Ele tanto abençoa os seus servos usando de pessoas ímpias, como abençoa os seus servos, ordinariamente falando, principalmente, através de amigos piedosos. Você consegue perceber a importância disso? No dia da dificuldade, no dia da luta, ter amigos que temem a Deus, que servem a Deus, é importantíssimo para servirem como instrumentos do Senhor para nos salvar. Entenda, a primeira parte do sermão foi confrontando a nossa falsa segurança em coisas que não podem salvar. Então, quando eu aplico isso daqui, não entenda isso como se você tivesse que colocar a sua esperança, a sua confiança nos seus amigos. Se você fizer isso, você é um tolo, porque amigos falham também. Mesmo amigos piedosos podem pecar e falhar conosco, e não estarem dispostos naquele dia da angústia ali nos ajudar. Então não é para você colocar a sua confiança última em tais pessoas. Há pessoas que chegam a idolatrar amizades. Isso é pecado, irmãos. Todavia, o ponto do texto aqui, de maneira especial, é enfatizar como Deus usa providencialmente amizades piedosas para a sua glória e para o bem dos seus servos. Sim, é muito bom, irmãos, por N motivos, estar cercado de homens, de mulheres, de pessoas que temem a Deus. E um dos motivos é nos socorrer no dia da adversidade. Nos socorrer com uma palavra, nos socorrer com um auxílio, nos socorrer com um conselho, com oração, ou mesmo que seja um ombro amigo para chorar junto conosco. Deus usa homens piedosos, amigos tementes a Ele, para nos socorrer também. À primeira vista, esta sessão aqui, você lendo os versículos 11 a 14, como já fizemos mais de uma vez, pode soar da seguinte maneira nos seus ouvidos. Reverendo, é um relato sobre a libertação histórica do profeta. É esse o foco do texto, não é isso? Veja, eu trabalhei até agora nessa parte, de fato o texto está falando sobre isso, mas eu quero que você perceba algo mais profundo, uma realidade bem maior que está por trás deste acontecimento aqui. Mais importante do que a libertação do profeta, mais importante do que Deus assim livrar o seu servo naquele momento de tamanha angústia, tamanho sofrimento, é a sua palavra aqui, ou nesse caso, a fidelidade de Deus à sua palavra. Irmãos, o tema central desse versículo aqui, desses versículos, não é o profeta Jeremias. O tema central é a fidelidade de Deus à sua palavra. Durante cerca de 40 anos, aquele homem foi ridicularizado e a sua mensagem foi rejeitada. Ele foi chamado de pessimista, ele foi acusado de traição, ele foi preso, ele foi espancado, ele foi lançado numa cisterna para morrer. Humanamente falando,
toda a vida e o ministério daquele profeta parecia algo fracassado. Os falsos profetas eram populares. Jeremias era odiado. Os falsos prometiam paz, enquanto Jeremias anunciava o juízo. Os falsos eram celebrados e o Jeremias era perseguido. Mas agora, a grande cidade está em ruínas. E naquele momento, as ruínas de Jerusalém estão pregando. As pedras caídas estavam pregando. As muralhas destruídas estavam pregando. O próprio fogo que consumia aquela cidade também estava pregando. E tudo aquilo proclamava uma única verdade. Jeremias estava certo desde o princípio, porque Deus falava por meio dele. É impossível compreender tal passagem sem lembrar do primeiro capítulo de Jeremias. Vá lá para Jeremias capítulo 1. Jeremias 1, versículo 12. Jeremias 1,12. Veja o que Deus disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmãos, a expressão que aparece aqui ela é extraordinária. Eu já expus isso quando comecei a pregar em Jeremias. O verbo hebraico usado aqui significa vigiar, permanecer acordado, observar atentamente, quando Deus diz que vela em cumprir a sua palavra. A imagem é de alguém que permanece desperto durante a noite para garantir que tal tarefa seja realizada. Então essa é a ideia. Deus estava observando atentamente, permanecia acordado para garantir que a sua palavra que saía da boca de Jeremias fosse cumprida, como de fato acontece no capítulo 39. Então, desde o início do ministério de Jeremias, Deus declarou que estava observando a sua própria palavra para assegurar o seu cumprimento. No capítulo 39, isso se torna visível agora. Por isso que podemos afirmar que através daquelas imagens de destruição, de queda, de ruína daquela grande cidade, Deus estava agora pregando por meio delas. Se cumpriu. Aconteceu como fora dito. A cidade caiu, o rei foi capturado, o povo foi levado ao exílio, exatamente como o Senhor Deus, Yahvé, tinha anunciado. E a doutrina que emerge aqui, irmãos, nesse texto, é a absoluta veracidade das Sagradas Escrituras. Eu quero lembrar você nessa manhã disso. A palavra de Deus não é uma possibilidade, não é uma opinião, não é uma previsão sujeita a erros. A palavra de Deus é a interpretação falível da realidade, porque procede daquele que governa a realidade. O que Deus diz, acontece, e não acontece meramente porque Ele prevê os acontecimentos, acontece porque Ele decreta. É por isso que os profetas, como Jeremias, podiam falar com tanta certeza, meus irmãos. Eles não estavam fazendo conjecturas. Como eu disse no momento da confissão de pecados, não era algo que emanava do seu próprio coração, não era um pensamento dele mesmo, não, de forma alguma. Eles estavam anunciando os decretos do Rei do Universo. Os profetas eram somente ali aqueles que iriam falar a palavra de Deus, como um arauto, falar o que Deus havia entregue a eles. Logo, o que era dito certamente se cumpriria. Observe agora algo ainda mais impressionante no versículo 11. Diz o texto, novamente: Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias. Eu quero voltar a esse ponto aqui porque é muito importante. Se você ler somente a superfície do texto, você vai chegar à seguinte conclusão: quem salva o profeta é o rei babilônico. Não há menção aqui ao Senhor Deus no texto. Em momento algum, nesses versículos 11, 12, nem mesmo subsequentes 13 e 14, há uma menção aqui ao Deus de Israel.
Mas quem é que estava por trás dos exércitos? Quem é que estava por trás do rei da Babilônia? Quem está por trás da história, irmãos? O Senhor Deus. Vocês devem lembrar nas exposições de Esté, quando eu preguei aqui há 3 anos, em momento algum do livro inteiro, aparece uma menção sequer do nome do Senhor Deus. E nem por isso nós deixamos enxergar a mão invisível da providência do Senhor. Pois bem, a mesma coisa acontece aqui, como em todo Jeremias. Não precisa o autor explicitar isto para nós. A mão invisível da providência está presente. E é Deus quem está preservando o seu servo através de Nabucodonosor e do seu exército. Como nós temos também aprendido, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, desde a maior até a menor. É o que ensina o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster. E o capítulo 39 de Jeremias é como se fosse um comentário histórico dessa doutrina. Sim, nesse capítulo 39, você está vendo aqui, como se fosse, digo isso, um comentário histórico, um relato, um testemunho histórico da doutrina da providência. Deus governa, dirige, sustenta e dispõe todas as criaturas, até mesmo reis que não conhecem a Ele. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, essa ação aqui humana e divina, é necessário a gente entender que nenhuma das duas coisas é anulada aqui. Observe, o rei babilônico, ele exerce aqui a sua própria autoridade. Nabucodonosor, ele não é um robô, ele não é uma marionete nas mãos de Deus, não é essa a ideia. Ele está fazendo aquilo porque ele quer fazer aquilo. Deus não anula a sua vontade. Deus não está usando contra a sua vontade. Isso é preservado. Toda vez que alguém age, seja de forma pecaminosa, ou nesse caso aqui, tendo uma ação benevolente, está agindo de acordo com a sua própria responsabilidade. Ela não é anulada, de forma alguma. Só que sem perceber, ao mesmo tempo que aquele homem toma a decisão de preservar a vida de Jeremias, ele está ao mesmo tempo cumprindo o propósito do Senhor Deus. Os homens agem livremente, os impérios tomam decisões, os governos, eles elaboram estratégias, mas acima de todos eles está o Deus Todo-Poderoso, aquele que dirige a história para o cumprimento dos seus propósitos, colocando em categorias filosóficas, que a teologia muito bem adotou isso. Veja, Deus é a causa primária de todas as coisas. Nabucodonosor aqui e o seu exército é a causa secundária. Deus é quem está por trás disso, providencialmente, conduzindo a história e preservando o seu servo. E a causa secundária, o meio usado por Deus para que isso aconteça nesse episódio específico, é Nabucodonosor. Além disso, irmãos, há uma ironia extraordinária na passagem aqui. Qual é a ironia? Mais uma delas, em Jeremias. Lembra? Os líderes de Jerusalém, eles prenderam Jeremias. Eles tentaram matar aquele homem. Eles rejeitaram a sua mensagem. Os babilônios estão protegendo Jeremias. Consegue enxergar a ironia aqui? Enquanto o povo da aliança, os seus compatriotas, os seus irmãos de mesma fé, o lançaram na cisterna, os pagãos estão tirando o profeta do sofrimento. Aqueles que deveriam reconhecer a voz de Deus, eles rejeitam o profeta. E aqueles que não têm nenhuma parte com Deus da aliança, são instrumentos de preservação. O Senhor está demonstrando para nós aqui, meus irmãos, que não depende nem dos inimigos, nem de amigos para cumprir os seus propósitos. Como eu disse, Deus governa ambos. Deus usa inimigos para preservar Jeremias, Deus usa amigos para preservar Jeremias. Os dois grupos estão debaixo das mãos do Senhor Deus. Ímpios
e crentes, homens que temem ao seu nome e homens que nem o conhecem, são usados por Deus para cumprir os seus propósitos. Aqui, irmãos, também há uma verdade profundamente consoladora. Durante muitos anos, o profeta, ele pareceu alguém derrotado. Como eu disse, nada indicava sucesso, nada que indicava uma vindicação, uma vingança, nada apontava para um triunfo. Mas o julgamento do Senhor Deus finalmente revelou quem de fato estava ao lado da verdade. Imagine isso, durante décadas ele proclamando a verdade, enfrentando oposição, perseguição, tudo parecia o contrário aqui. Aquele que estava ao lado da verdade sendo perseguido, esmagado, quase morto, enquanto os que falavam as mentiras e falsidades sendo aplaudidos e altamente considerados. Mas no dia que o juiz de Deus chegou, ele revelou, dentre tantas coisas, ele revelou quem de fato estava ao lado da verdade. Essa é uma das características principais do juiz divino. Ele revela as coisas como de fato são. Quantas vezes isso aconteceu na história da igreja, irmãos? Quantas vezes? Não apenas no período bíblico, mas na história da igreja após o período apostólico. Quero lembrar vocês um episódio, um período da história da igreja que foi importantíssimo, em que exemplifica muito bem isso. Durante a época de Atanásio de Alexandria, quase todo mundo no seu período ali, inclusive lideranças eclesiásticas, pareciam ter abraçado a heresia do arianismo, que negava a divindade do Senhor Jesus Cristo. E Atanásio, ele permaneceu praticamente sozinho, defendendo ali, sendo um bastião da verdade de que Jesus Cristo é Deus. Aquele homem que foi chamado pelos seus adversários de anão negro, para assim se falar contra ele de maneira pejorativa, ele foi exilado repetidas vezes, ele foi perseguido, como eu disse, foi ridicularizado, e ele também parecia alguém derrotado. Mas eu lembro a você, com base em Jeremias 39, e apontando esse relato histórico, que a verdade, ela não depende da aprovação da maioria. Não depende. Com o passar do tempo, o próprio Deus, ele vindicou a sua palavra. E o mais curioso é que Atanásio, ele passou, os seus perseguidores passaram, mas como sempre acontece, a verdade, a palavra de Deus permaneceu. Há um credo que tem como nome, leva o nome de Atanásio, o credo atanasiano. Ele é longo, tem 40 artigos, eu lerei só o início dele, escute com atenção o que diz o credo atanasiano. Quem quiser ser salvo, antes de tudo, é necessário que mantenha a fé católica, aqui com relação à fé universal da igreja, tá, irmãos? A qual, se alguém não guardar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. Ora, a fé católica é esta, que adoremos um só Deus na Trindade, e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, igual à glória, coeterna à majestade, tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. E assim segue o seu credo maravilhoso, que serve tanto para explicar e confessar a doutrina da Santíssima Trindade, bem como também a esse foco cristológico, apontando e explicando Jesus Cristo como sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Agora pense comigo, nos dias de Atanásio, quanta perseguição aquele homem sofreu, quantas lutas em prol da verdade, e ele resistindo firmemente contra aquilo. Há uma expressão famosa aplicada, usada para ele com relação a estar contra o mundo, Atanásio contra o mundo, ainda que o mundo inteiro esteja contra a verdade, contra mim. Então, se isso for o caso, permanecerei contra o mundo inteiro, porque a verdade
não depende da aprovação da maioria, irmãos. Isso é consolador para nós essa manhã. Quando a gente olha ao nosso redor e vê a prática da igreja de Cristo em vários aspectos contrária à palavra de Deus, e você vê a maioria pratica assim, a maioria faz assim, a maioria vive assim, não interessa se a maioria faz assim. O que interessa é o que diz a Escritura. O que diz a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse para o seu povo. Esta é a sua vontade revelada para as famílias, para o casamento, para a criação dos filhos, para o trabalho, para o culto, para a vida como um todo em sociedade. O que Deus diz em sua palavra com relação a esses assuntos? Essa é a pergunta. Não é se a maioria está praticando, se a maioria está abraçando, se os homens estão aprovando a verdade. Não interessa. Não interessa, irmãos. É claro que nosso desejo é que eles creiam. A gente ora por isso, ensina, testemunha para eles, mas a verdade, o seu testemunho, não depende da aprovação da maioria. E Deus, em sua providência, Ele preservou esse credo para nós. É um dos principais credos da história da igreja, como um testemunho que a verdade permanece. Permanece. O mesmo ocorreu com vários servos de Deus ao longo da história. E o mesmo aconteceu aqui com Jeremias, no capítulo 39. Por décadas, ele parecia para quem estava de fora um homem fracassado. Mas no final da história, o próprio Deus, ele deu testemunho da sua verdade. Ele vindicou a sua palavra. Tal fato, meus irmãos, nos conduz inevitavelmente a Cristo aqui. Sim, porque Jeremias, ele não é apenas um profeta. Jeremias, ele serve como um profeta que aponta para o profeta definitivo. Ele é uma sombra, apontando aqui para a luz que é o Senhor Jesus Cristo. E novamente eu quero mostrar um contraste para vocês entre este profeta e o Senhor Jesus. Assim como Jeremias foi rejeitado pelo seu povo, Cristo, o sumo profeta, também foi rejeitado. Assim como Jeremias foi acusado injustamente, Cristo também foi acusado injustamente. Assim como ele foi tratado, Jeremias, como inimigo da nação, Cristo também foi tratado como inimigo da nação. Ao mesmo tempo também que Jeremias sofreu por anunciar a verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por ser a própria verdade. Então há vários paralelos aqui entre a sombra e a luz, entre o tipo e o antítipo, entre aquele que era o profeta que apontava para o profeta maior e o próprio profeta encarnado. Mas existe, porém, irmãos, uma diferença fundamental aqui. E qual é? Jeremias, ele foi preservado da morte. Deus, em sua graça, concedeu esse livramento àquele homem, cumprindo as suas promessas, lá de Jeremias capítulo 1, que ele disse que seria com ele até o fim e iria livrá-lo. Cristo não foi. Jeremias foi retirado da condenação. Cristo, ele se entregou voluntariamente a ela. Jeremias, ele foi libertado pelos babilônios, pelos inimigos. Cristo foi entregue aos romanos. Jeremias, ele foi vindicado anos após o seu sofrimento, ou após anos de sofrimento. Cristo foi vindicado na ressurreição. Ele teve que passar pela morte e morte de cruz. Mas, na manhã do terceiro dia, num dia como o de hoje, Deus declarou diante do universo inteiro, meus irmãos, que todas as palavras do seu Filho eram verdadeiras. Que tudo que ele ensinou, que ele pregou, que ele viveu, era de fato verdade. A ressurreição é a suprema vindicação da palavra de Deus. Ela é a prova definitiva que nenhuma promessa de Deus falha. Você tem dimensão da profundidade que é isso? Irmãos, há vários textos bíblicos que nos mostram como Deus é fiel à sua palavra, como Deus cumpre a sua aliança. Muitas e muitas promessas que foram ditas e cumpridas, e outros que ainda vão se cumprir. Mas veja, a ressurreição de Cristo, que marca a transição do sétimo para o primeiro dia da semana a ser guardado, o dia de hoje,
é a maior de todas as vindicações. É Deus dizendo, através da ressurreição, e o dia do Senhor serve como um memorial dessa verdade, para anunciar essa verdade. Eu cumpro as minhas palavras. Ou, usando Jeremias 1,12, eu velo em cumprir a minha palavra. Hoje você é lembrado disso nessa manhã do dia do Senhor. Jesus Cristo não permaneceu morto, Ele ressuscitou dos mortos. Isso significa que Deus cumpre a sua palavra. Nenhuma advertência falha, nenhum decreto falha, nenhuma palavra proferida pela boca do Senhor Deus falha. Não, tudo o que Ele diz se cumpre. Por isso esse capítulo, meus irmãos, ele não é apenas uma lição sobre a profecia sendo cumprida. É mais do que isso. É uma demonstração da confiabilidade absoluta do Deus que fala. Não é apenas Jeremias dizendo para nós, ele cumpriu. É nos conduzindo nossos corações a dizer assim, confie no Deus que fala. Tal verdade tem implicações profundas para nós essa manhã. Nós vivemos uma cultura que ela é marcada por mudanças constantes. Opiniões mudam, valores mudam, governos mudam, ideologias surgem e desaparecem. E quantas vezes há pessoas, mesmo crentes, que são conduzidas por estas coisas. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que Deus disse continua sendo verdadeiro, continua sendo certo, continua sendo real, irmãos. E aquilo que Ele declarou acerca de Cristo continua sendo a única esperança para os pecadores. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 89, que estamos trabalhando lá em casa, nosso culto doméstico, diz assim, como a palavra se torna eficaz para a salvação? Resposta: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. A palavra de Deus é o primeiro e principal meio de graça. Lendo-a e ouvindo-a, nós somos edificados em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Não apenas a palavra é um instrumento para converter pecadores, a palavra é um instrumento de Deus para sustentar pecadores arrependidos, alimentar nossas almas, fortalecer nossa fé, nos encorajar. A palavra de Deus que se cumpre todas as vezes que o Senhor Deus assim a proferiu. Deixa-me ilustrar isso para você de uma forma que fique gravada em seu coração e em sua mente para sempre, assim espero. Existe uma cena marcante no filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Durante a batalha diante dos portões das minas de Tirith, tudo parecia perdido. Os exércitos das trevas, eles eram numerosos demais. E a derrota ali parece inevitável. Se não assistiu ainda esse filme, essa trilogia, eu recomendo enfaticamente para você fazer isso. E diante daquela situação, de uma derrota inevitável, do império das trevas vindo ali, há uma cena que é uma das mais impressionantes, não apenas aquele filme da trilogia. Gandalf, ele olha para o horizonte e ele vê a chegada do auxílio prometido. O pano de fundo é esse, aquilo que era improvável, aquilo que não tinha saída, finalmente acontece. A promessa se cumpre. E embora, irmãos, a cena seja fictícia, bem como também a obra escrita pelo Tolkien, ela ilustra uma realidade espiritual importante para nós. A fidelidade não é medida pelas aparências do momento. Não é. Durante décadas, Jeremias parecia estar errado, pelo menos para aqueles que ouviam sem arrependimento. Mas a chegada do dia determinado revelou que Deus jamais esquecera uma única palavra
que tinha saído da boca de Jeremias. Palavra esta de acordo com a sua vontade. Eu quero terminar a segunda parte do sermão fazendo algumas perguntas para vocês, para todos nós aqui nessa manhã. Quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas divinas, você continua confiando na palavra de Deus? Quando tudo ao seu redor parece contradizer o que Deus prometeu, você continua confiando na palavra de Deus? Um exemplo disso: quando um monarca, um governante ímpio, corrupto, devasso, se levanta para governar o país, ou seja, isso parece se opor à palavra de Deus, às promessas de Deus, você continua confiando no Senhor Deus a despeito disso? Pensando de forma mais particular, quando sofrimento vem sobre a sua vida, seja na área da saúde, financeira, seja qual for, parecendo contradizer as promessas de Deus, você continua confiando na palavra de Deus? A sua confiança está fundamentada naquilo que você consegue enxergar com seus olhos físicos, carnais, ou naquilo que Deus disse? Irmãos, a vida cristã, ela é marcada por esse elemento, por essa característica. Vivemos por fé. Por fé. Não pelo que vemos meramente, mas pelo que nós ouvimos do nosso Deus. Ele nos deu um livro que deve ser lido e ouvido. Ouvido. Você trata as advertências da palavra de Deus com a mesma seriedade que você trata as promessas? Porque também aqui, veja, é outro ponto importante. Há aqueles que são descrentes nas promessas. Por conta dos problemas, acabam deixando de acreditar nas promessas de Deus. Isso é um pecado. Você deve ponderar, meditar nelas e crer nelas. Mas ao mesmo tempo, com a mesma seriedade, deveria se atentar para as advertências da palavra de Deus. Não perca de vista isso. O capítulo 39 é Deus vindicando a sua palavra, sim, num contexto de juízo, preservando os seus servos, mas também derrotando, punindo aqueles que se rebelaram contra a sua palavra, ou seja, aqueles que não ouviram as suas santas advertências. Você acredita verdadeiramente que Deus governa e dirige e sustenta todas as coisas? Você apenas afirma isso teoricamente. A nossa teologia, ela é frequentemente testada quando lidamos com os reveses. Afirmar que Deus é soberano sobre todas as coisas, em termos gerais, quem lê a Bíblia com honestidade, com sinceridade, não vai negar isso, ainda mais se for convencido pelo Espírito Santo. Mas uma coisa é você professar que Deus é soberano. Outra coisa é você experimentar isso na prática. Diante da adversidade, continuar confiando no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você reage quando a fidelidade à verdade parece trazer perdas, rejeição e até mesmo sofrimento? Irmãos, todos nós somos tentados a abandonar a fidelidade, a verdade é essa. Especialmente quando aperta de uma forma em que a gente sente em algumas áreas mais do que outras. Todos nós somos tentados. Mas lembre-se, a nossa fidelidade à verdade não pode ser moldada pelas circunstâncias. Você está disposto a permanecer ao lado da palavra de Deus, mesmo quando o mundo inteiro parece ir na direção oposta, assim como o Atanásio contra o mundo, perseguido, preso até. Ora, se Deus cumpriu cada palavra anunciada por Jeremias e confirmou cada palavra de Cristo por meio da ressurreição, por que você duvida ainda das promessas dele na sua vida? Aqui há algo interessante a qualificar. Eu não estou falando sobre coisas que Deus não prometeu.
Você não pode andar no escuro, não deveria. Como assim? Há muita gente que fala de promessas de Deus que Deus nunca fez. São conjecturas, são promessas dos falsos profetas que dizem, olha, Deus te chamou para isso, Deus vai te entregar aquilo, e você começa a alimentar aquilo no seu coração, na sua mente, e quando Deus não lhe dá aquilo que você achou que Ele tinha prometido, você se frustra. Eu estou falando aqui sobre as promessas que Deus diz em sua palavra, que você tem garantia para aferir e dizer, está aqui, o Senhor prometeu isso. O Senhor prometeu paz para o seu povo em meio à guerra. O Senhor prometeu consolo no meio do sofrimento. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. São promessas e mais promessas que estão na palavra de Deus, que você pode assim apresentá-las ao Senhor em oração. Como já ensinei aqui, os salmistas fazem isso frequentemente, os puritanos faziam muito isso, pleitear com Deus em oração, apresentando a sua própria palavra, Senhor, não com uma fala arrogante, mas suplicando ao Senhor, Senhor, está aqui a tua palavra, o Senhor Deus prometeu isso, me ajuda, Senhor, que eu creia nisso, que eu possa viver de acordo com isso, o Senhor me conceda essa bênção, o Senhor prometeu em sua palavra, é assim. Por último, em que fundamento você está construindo a sua esperança? Nas circunstâncias passageiras? Dependendo de quem foi eleito esse ano, dependendo de como a política do meu estado, do meu país andar, dependendo de como a minha saúde estiver hoje, amanhã, dependendo da questão econômica do país, da minha vida, ou na palavra eterna de Deus, que não pode mentir? Onde está a tua esperança, crente? Naquele que vindica a sua própria palavra, como hoje dá testemunho disso, no dia do Senhor, através da ressurreição de Cristo, ou nas circunstâncias passageiras? Que a nossa esperança esteja em Cristo, pois somente Ele é a esperança do seu povo. Todas as demais, por mais boas que sejam, se for a tua última esperança, a tua principal esperança, Deus destruirá, pois Ele destrói toda confiança naquilo que é uma falsa segurança humana. Que Deus nos ajude a preservar isso em nossos corações. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos por tua palavra, por tua santa, bendita, eterna e verdadeira palavra. Ó Deus, como é bom ouvir o Senhor falar conosco, nos instruir, nos admoestar, nos consolar e edificar nessa manhã. Eu rogo ao Senhor que, pelo seu Santo Espírito, conduza a pregação que foi aqui proferida aos nossos corações de tal maneira que possamos responder, ó Deus, com obediência. Que nós nos prostremos diante do Senhor como Deus único e verdadeiro e reconheçamos que a tua palavra é a verdade. E que o Senhor vindica assim a sua palavra, que o Senhor vinga assim a sua palavra, que o Senhor cumpre cada palavra que o Senhor mesmo proferiu e está registrada nesse livro maravilhoso que o Senhor nos entregou, a tua revelação bendita. Ó Deus, que a nossa esperança não esteja sendo construída ou posta naquilo que não é o Senhor, naquilo que não vem do Senhor, que não é o próprio Senhor. Eu te peço, ó Deus, que possamos estar colocando nossa esperança na tua palavra e no próprio Senhor Jesus Cristo. Assim eu rogo ao Senhor que nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.